Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. A calmaria. O caos em Aletikar é, naturalmente, inevitável. Vigie atentamente, e não deixe que o poder se solidifique no reino. O espinho negro pode se tornar um aliado ou nosso maior inimigo, dependendo se vai assumir o papel de senhor da guerra ou não. Caso pareça que ele está buscando a paz, assassine ele diligentemente. O risco de competição é grande demais. Extraído do diagrama, escritos do abajur de cabeceira. Parágrafo 4. Terceira tradução de adrotagia dos hieróglifos originais. As planícies quebradas haviam sido despedaçadas novamente. Kaladin caminhava entre elas com a espada fractal de Suzette no ombro. Passou por pilhas de pedras e rachaduras novas no chão. Enormes poças, como pequenos lagos, cintilavam entre enormes pedaços de rocha quebrada. À esquerda, um platô inteiro havia desmoronado nos abismos ao redor. A base do platô, denteada e arrancada, tinha um tom negro e queimado. Não encontrou sinal do cadáver de Suzette. Isso podia significar que o homem havia sobrevivido de algum modo, ou apenas que a tempestade enterrou o corpo em meio aos destroços, ou o soprara para longe, deixando em algum abismo esquecido para apodrecer até que seus ossos fossem finalmente vasculhados por uma desafortunada equipe de coleta. Por enquanto, o fato de que Suzette não havia invocado sua espada de volta era o bastante. Ou o homem estava morto, ou, como Sio havia dito, a estranha arma não estava mais conectada a ele. Kaladin não sabia como identificar a diferença. Aquela espada fractal não tinha uma gema no cabo como indicação. Kaladin parou em uma elevação do platô e vasculhou os destroços. Então olhou para Sio, que estava sentada no seu ombro. Isso vai acontecer de novo? Aquela outra tempestade ainda está por aí? Sim, confirmou Sio. Uma nova tempestade. Não é nossa, mas dele. Vai ser tão ruim assim toda vez que ela passar? Dos platôs que havia visto, só um foi completamente destruído. Mas se a tempestade podia fazer isso com rocha nua, o que faria com uma cidade? Particularmente porque soprava no sentido errado. Pai das tempestades. Lights não seriam mais lights. Edifícios que haviam sido construídos com a fachada na direção oposta às tempestades estariam subitamente expostos. Eu não sei, disse Sio em voz baixa. Essa é uma coisa nova, Kaladin. Não é de antigamente, e não sei como aconteceu ou o que significa. Com sorte, não vai ser tão ruim, exceto quando uma grande tormenta e uma tempestade eterna colidirem. Kaladin grunhiu, rumando até a borda do seu platô atual. Ele inspirou um pouco de luz das tempestades, então projetou-se para cima a fim de contrabalançar a atração natural do chão. Tornou-se leve. Deu um pequeno impulso com o pé e flutuou através do abismo até o platô seguinte. Então, como o exército desapareceu assim? Perguntou ele, removendo sua projeção e pousando na rocha. Como vou saber? Disse Sio. Eu estava meio distraída. Kaladin grunhiu. Bem, aquele era o platô onde todos haviam estado. Perfeitamente redondo. Esquisito, isso. Em um platô próximo, uma grande colina havia sido fragmentada, expondo os restos de um edifício no seu interior. Aquele platô perfeitamente circular era muito mais plano, embora parecesse que havia uma colina ou algo assim no centro. Ele andou naquela direção. Então elas são todas esprenos, disse ele. As espadas fractais. Sio adquiriu uma expressão solene. Esprenos mortos, acrescentou Kaladin. Mortos, concordou Sio.
Então eles revivem um pouco quando alguém os invoca, sincronizando um batimento cardíaco com sua essência. Como é possível que algo esteja um pouco vivo? Nós somos esprenos, disse Cio. Somos forças. Não dá para nos matar completamente. Só. Mais ou menos. Perfeitamente compreensível. É perfeitamente compreensível para nós, replicou Cio. Vocês é que são estranhos. Se você quebra uma rocha, ela continua ali. Se você quebra um espreno, ele continua lá. Mais ou menos. Se você quebra uma pessoa, alguma coisa vai embora. Algo muda. O que sobra é só carne. Vocês são esquisitos. Que bom que chegamos a essa conclusão, disse ele, parando. Não via qualquer vestígio dos aletianos. Teriam realmente escapado? Ou teria uma súbita rajada da tempestade jogado todos para os abismos? Parecia improvável que tamanho desastre não houvesse deixado nada para trás. Por favor, permita que não tenha sido isso. Ele levantou a espada de Suzette do ombro e apoiou-a diante de si com a ponta para baixo. Ela afundou alguns centímetros na rocha. E isso aqui? Indagou ele, olhando para a arma fina e prateada. Uma espada sem ornamentos. Isso deveria ser estranho. Ela não grita quando eu a seguro. É porque não é um espreno, disse Cio em voz baixa. O que ela é, então? Perigosa. Ela saiu do ombro dele, então caminhou até a espada como se estivesse descendo uma escadaria. Ela raramente voava quando estava na forma humana, voava como uma fita de luz, ou como um grupo de folhas, ou como uma nuvenzinha. Ele nunca havia notado como era estranho, porém normal, que ela seguisse a natureza da forma que estava usando. Cio parou bem diante da espada. Acho que é uma das espadas de honra, as espadas dos arautos. Kaladin grunhiu. Já ouviu falar delas. Qualquer homem que segure essa espada se torna um corredor dos ventos, explicou Cio, olhando para Kaladin. As espadas de honra são nossos pilares, Kaladin. Honra as deu aos homens, e esses homens ganharam poderes a partir delas. Os esprenos descobriram que ele havia feito isso, e nós o imitamos. Somos pedacinhos do poder dele, afinal, como essa espada. Tome cuidado com ela. É um tesouro. Então o assassino não era um radiante. Não. Mas, Kaladin, você precisa entender. Com essa espada, alguém pode fazer o que você faz, mas sem as limitações que um espreno exige. Ela tocou, então tremeu visivelmente, sua forma saindo de foco por um segundo. Essa espada dava ao assassino o poder de usar projeções, mas também se alimentava da sua luz das tempestades. Uma pessoa usando isso vai precisar de muito, muito mais luz do que você, em níveis perigosos. Kaladin estendeu a mão e tomou a espada pelo cabo, e Cio flutuou para longe, tornando-se uma fita de luz. Ele ergueu a arma e colocou-a de volta no ombro antes de seguir seu caminho. Sim, havia uma colina logo à frente, provavelmente um edifício coberto por crém. À medida que se aproximou, abençoadamente, viu movimento ao redor dela. Olá? Chamou. As figuras ali perto pararam e se viraram. Kaladin? Gritou uma voz familiar. Raios, é você mesmo? Ele sorriu, identificando as figuras que se aproximavam como homens em uniformes azuis. Teft correu feito louco pelo chão rochoso para encontrá-lo. Os outros vieram atrás, gritando e rindo. Drey, Teti, Bizigi e Sigizil. Com Rocha somando sobre todos eles. Outra? Indagou Rocha, fitando a espada fractal de Kaladin. Ou ela é sua? Não. Tomei essa aqui do assassino. Ele está morto, então? Perguntou Teft. Parece que sim. Você derrotou o assassino de branco, disse Bizigi em um sussurro. Acabou mesmo, então. Suspeito que seja só o começo, disse Kaladin, indicando o edifício. Que lugar é esse? Ah! Disse Bizigi. Vamos! Temos que mostrar a torre para você.
Aquela garota radiante nos ensinou a invocar o platô, só precisamos de você junto. Garota radiante? Perguntou Kaladin. Shallan? Você não parece surpreso, grunhiu Tefti. Ela tem uma espada fractal, disse Kaladin. Uma espada que não gritava na sua cabeça. Ou ela era uma radiante ou tinha outra daquelas espadas de honra. Ao entrar no edifício, notou uma ponte nas sombras próximas. Não é a nossa. Notou Kaladin. Não, disse Leiten. Essa aí pertence à ponte 17. Tivemos que deixar a nossa para trás na tempestade. Rocha assentiu. Estávamos ocupados demais mantendo a cabeça dos olhos claros longe das espadas dos inimigos. Mas precisamos da ponte aqui. Do jeito que a plataforma funciona, tivemos que sair do platô para Shallan se transportar de volta. Kaladin enfiou a cabeça na câmara dentro da colina, então hesitou ao ver a beleza do interior. Outros membros da Ponte 4 aguardavam ali, incluindo um homem alto que Kaladin não reconheceu de imediato. Seria um dos primos de Lopin? O homem se virou e Kaladin percebeu que havia confundido uma placa craniana avermelhada com um chapéu. Parshendiano. Kaladin ficou tenso enquanto o Parshendiano fazia uma saudação. Ele estava usando um uniforme da Ponte 4. E tinha a tatuagem. Disse Kaladin. Senhor, respondeu Rain. Seus traços não eram mais arredondados e roliços, mas sim definidos, musculosos, com um pescoço grosso e mandíbula mais forte, agora dotada de uma barba vermelha e preta. Parece que você era mais do que aparentava, disse Kaladin. Perdão, senhor. Mas posso dizer que isso se aplica a nós dois. Ao falar, sua voz tinha agora certa musicalidade, as palavras, um ritmo estranho. O Luminobre Dalinar perdoou Rain, explicou Sigizil, contornando Kaladin e adentrando a câmara. Por ser Parshendiano? Por ser um espião, disse Rain. Um espião para um povo que, aparentemente, não existe mais, disse ele em um ritmo diferente, e Kaladin pensou identificar dor naquela voz. Rocha se aproximou e pôs a mão no ombro de Rain. Nós podemos contar essa história quando voltarmos à cidade, disse Tefti. Imaginamos que você voltaria para cá, acrescentou Sigizil. Para este platô. E que, portanto, precisaríamos estar aqui para recebê-lo, por mais que a luminosa Davar tenha reclamado. De qualquer modo, temos muita coisa a contar. Um monte de coisas está acontecendo, e acho que você vai ficar no centro de tudo. Kaladin respirou fundo, mas concordou. O que mais esperava? Bastava de se esconder. Ele havia tomado sua decisão. O que digo a ele sobre Moash? Ele se perguntou enquanto os membros da Ponte 4 se apinhavam no recinto ao redor dele, tagarelando sobre como precisava infundir as esferas nas lâmpadas. 2 homens estavam feridos do combate, incluindo Bizigi, que mantinha a mão direita no bolso do casaco. Pele cinzenta aparecia por baixo da manga. Ele havia perdido a mão para o assassino de branco. Kaladin puxou Tefti de lado. Perdemos mais alguém? Vi Marti e Pedin. Rod, disse Tefti com um grunhido. Morto pelos Parshendianos. Kaladin fechou os olhos, soltando o ar em um sibilo. Rod era um dos primos de Lopin, um herdaziano jovial que mal falava letiano. Kaladin mal o conheceu, mas mesmo assim o homem era da Ponte 4. Sua responsabilidade. Você não pode proteger a todos nós, filho, disse Tefti. Não pode impedir que as pessoas sintam dor, não pode impedir que homens morram. Kaladin abriu seus olhos, mas não desafiou as afirmações. Pelo menos, não vocalmente. Cal, disse Tefti, a voz ainda mais baixa. No final, logo antes da sua chegada. Raios, filho, juro que vi 1 ou 2 dos rapazes brilhando. Só um pouco, com luz das tempestades. O quê? Tenho ouvido as leituras daquelas visões que o Luminobre Dalinar tem, continuou Tefti. Acho que você deveria fazer o mesmo. Pelo que entendi, parece que as ordens dos Cavaleiros Radiantes eram compostas de mais pessoas do que só os Cavaleiros. Kaladin olhou para os homens da Ponte 4 e se pegou sorrindo.
Reprimiu a dor das perdas, pelo menos por enquanto. Eu me pergunto o que vai acontecer com a estrutura social dos aletianos quando um grupo inteiro de ex-escravos começar a andar por aí com a pele brilhando, disse ele em voz baixa. Sem mencionar esses seus olhos, grunhiu Tefti. Meus olhos? Você não viu? O que estou dizendo? Não tem espelhos aqui nas planícies. Seus olhos, filho. Azul claros, como água vítrea. Mais claros do que os de qualquer rei. Kaladin se virou. Tinha torcido para que seus olhos não mudassem. O fato de isso ter acontecido o deixava desconfortável. Era um indício preocupante. Ele não queria acreditar que os olhos claros tinham algum embasamento para sua opressão. Eles ainda não têm, pensou, infundindo as gemas nas lâmpadas, como Sigizil o havia instruído. Talvez os olhos claros reinem devido à memória profundamente enraizada dos radiantes. Mas só porque eles se parecem um pouco com os radiantes não significa que deveriam poder oprimir todo mundo. Tormentosos olhos claros. Ele era um deles agora. Raios! Kaladin invocou Sil como espada, seguindo as instruções de Sigizil, e usou-a como uma chave para ativar o Fabrial. Shallan estava parada nos portões de Urithiru, olhando para cima e tentando compreender. Lá dentro, vozes ecoavam no grande salão e luzes se moviam enquanto pessoas exploravam. Adolin havia assumido o comando daquela atividade, enquanto Navani montou um acampamento para cuidar dos feridos e contar os suprimentos. Infelizmente, haviam deixado a maior parte da comida e do equipamento para trás nas planícies quebradas. Além disso, a viagem pelo Sacroportal não havia sido tão simples quanto Shallan havia imaginado de início. De algum modo, a passagem drenou a maioria das gemas levadas pelos homens e mulheres no platô, incluindo os fabriais de Navani, seguros nas mãos de engenheiras e eruditas. Elas haviam feito alguns testes. Quanto mais pessoas eram transportadas, mais luz era necessária. Parecia que a luz das tempestades, e não só as gemas que as continham, havia se tornado um recurso valioso. Já se tornou necessário racionar as gemas e lâmpadas para explorar o edifício. Vários escribas passaram por ela, carregando papéis para desenhar mapas da exploração de Adolin. Elas fizeram mesuras rápidas e constrangidas para Shallan e a chamaram de luminosa radiante. Ela ainda não havia falado com Adolin em maiores detalhes sobre o que aconteceu. É verdade? Indagou Shallan e inclinou a cabeça totalmente para trás, olhando para a lateral da enorme torre sob o céu azul acima. Eu sou um deles? Fez padrão do tecido da sua saia. Quase. Ainda falta dizer algumas palavras. Que tipo de palavras? Um juramento? Teceluzes não fazem juramentos além do primeiro, disse Padrão. Você precisa falar verdades. Shallan olhou para cima por mais algum tempo, então virou-se e caminhou de volta para seu acampamento improvisado. Ali não havia pranto. Ela não sabia ao certo se era porque realmente estavam acima das nuvens de chuva, ou se os padrões climáticos haviam sido desequilibrados pela chegada das estranhas grã-tormentas. No acampamento, homens estavam sentados em pedra, divididos pelas patentes, tremendo sob os casacos molhados. O hálito de Shallan se condensava diante dela, muito embora ela houvesse sugado luz das tempestades, só um pouquinho, para se impedir de notar o frio. Infelizmente, não havia muito que pudesse ser usado em fogueiras. O grande terreno de pedra diante da torre trazia muito poucos petrobulbos, e os que cresciam eram minúsculos, menores que um punho. Eles forneceriam pouca madeira para fogueiras. A área estava cercada por 10 platôs altos, com degraus subindo em espiral ao redor das bases. Os sacroportais. Além deles, se estendia a cadeia montanhosa. Crem cobria alguns dos degraus ali e pingava pelas beiradas do terreno aberto. Não havia nem de perto a mesma quantidade das planícies quebradas. Devia chover menos ali. Shallan foi até a beirada do platô. Era uma queda e tanto. Se Noradon realmente havia caminhado até aquela cidade, como alegava o caminho dos reis, então sua viagem devia ter incluído escalar penhascos.
Até o momento, eles não haviam encontrado outra maneira de sair que não fosse através dos sacroportais, e mesmo que tal caminho existisse, ainda estariam isolados no meio das montanhas, há semanas da civilização. Julgando pela altura do sol, as eruditas estimavam que estivessem perto do centro de Rochar, em algum lugar nas montanhas perto de Tubaíla ou talvez Emu. A localização remota tornava a cidade incrivelmente defensável, ou pelo menos era o que dizia Dalinar. Também os deixava isolados, talvez por completo. E isso, por sua vez, explicava por que todo mundo olhava para Shallan daquele jeito. Tinham tentado outras espadas fractais, nenhuma conseguia fazer com que o antigo Fabrial funcionasse. Shallan era literalmente a única maneira de sair daquelas montanhas. Um dos soldados ali perto pigarreou. A senhorita tem certeza de que é boa ideia chegar tão perto da borda, luminosa radiante? Ela olhou para o homem com um ar divertido. Eu poderia sobreviver à queda e sair andando, soldado. Sim, luminosa, disse ele, corando. Ela se afastou da beirada e foi procurar Dalinar. Olhos a seguiam enquanto caminhava. Soldados, escribas, olhos claros e grão-senhores. Bem, que vissem Shallan, a radiante. Sempre podia encontrar liberdade mais tarde, usando outro rosto. Dalinar e Navani supervisionavam um grupo de mulheres perto do centro do exército. Tiveram sorte? Indagou Shallan, se aproximando. Dalinar olhou para ela. As escribas escreviam cartas usando todas as telepenas disponíveis, enviando mensagens de alerta para os acampamentos de guerra e para a estação de retransmissão em Tashik. Uma nova tempestade pode chegar, soprando do oeste, não do leste. Preparem-se. Nova Natanã, na costa mais oriental de Rochar, seria atingida logo depois que a tempestade eterna deixasse as planícies quebradas. Então a tormenta adentraria o Oceano Oriental e se moveria na direção da origem. Nenhum deles sabia o que aconteceria em seguida. Será que ela daria a volta ao mundo e apareceria na costa ocidental? Seriam todas as grandes tormentas uma tempestade que dava a volta no planeta, ou uma nova começava na origem a cada vez, como alegava a mitologia? Eruditas e guarda-tempos atualmente acreditavam na primeira opção. Seus cálculos diziam que, partindo do princípio de que a tempestade eterna se movia na mesma velocidade que uma grande tormenta naquele período do ano, teriam alguns dias antes que ela voltasse e atingisse Shinovar e Iri, soprando então pelo continente e arrasando cidades que se consideravam protegidas. Sem notícias, disse Dalinar com voz tensa. O rei parece ter sumido. E mais, Kholinar parece estar passando por uma rebelião. Não fui capaz de conseguir respostas diretas a qualquer uma dessas perguntas. Tenho certeza de que o rei está em um lugar seguro, disse Shallan, olhando para Navani. A mulher mantinha uma expressão calma, mas sua voz soava tensa e estressada enquanto dava instruções para um escriba. Um dos platôs altos ali perto emitiu um clarão, uma parede de luz girando ao redor do seu perímetro deixou borrões impressos nas retinas, que sumiram aos poucos. Alguém havia ativado o sacroportal. Dalinar foi até ela e eles esperaram, tensos, até que um grupo de figuras de azul apareceu na borda do platô e começou a descer os degraus. A ponte 4. Ah, graças ao Todo-Poderoso, sussurrou Shallan. Era ele, não o assassino. Uma das figuras apontou para onde estava Dalinar e os outros. Kaladin separou-se dos seus homens, pulando dos degraus e flutuando sobre o exército. Ele pousou já caminhando e carregava uma espada fractal no ombro e seu longo casaco de oficial desabotoado que chegava aos joelhos. Ele ainda tem as marcas de escravo, pensou Shallan, embora o cabelo comprido as ocultasse. Seus olhos agora eram azul claros e brilhavam levemente. Filho da tempestade, chamou Dalinar. Grão-príncipe, respondeu Kaladin. O assassino? Morto, disse Kaladin, levantando a espada e enfiando-a na rocha diante de Dalinar. Precisamos conversar. Essa. Meu filho, carregador, perguntou Navani, de trás. Ela se aproximou e pegou Kaladin pelo braço, sem se importar com a luz das tempestades que emanava da pele dele como fumaça. O que aconteceu com o meu filho? Houve uma tentativa de assassinato, disse Kaladin. Eu impedi, mas o rei estava ferido.
Eu o deixei em um lugar seguro antes de ir ajudar Dalinar. Onde? Interpelou Navani. Mandamos nosso pessoal aos acampamentos de guerra procurarem em monastérios, mansões, casernas. Esses lugares eram óbvios demais. Se a senhora pensou em procurá-lo lá, assassinos também pensariam. Eu precisava de um lugar que ninguém imaginaria. Onde, então? Perguntou Dalinar. Kaladin sorriu. O Lopen formou um punho com a mão, agarrando a esfera. Na sala ao lado, sua mãe estava dando uma bronca em um rei. Não, não, Vossa Majestade, disse ela com forte sotaque, usando o mesmo tom severo que utilizava com os cães machados. Enrole tudo e coma. Não pode tirar pedaços desse jeito. Não estou com tanta fome assim, Nana, disse Elhokar. Sua voz estava fraca, mas ele havia acordado do seu estupor alcoólico, o que era um bom sinal. Vai comer mesmo assim? Disse a mãe. Eu sei o que fazer quando vejo um homem assim tão pálido, e perdão, Vossa Majestade, mas o senhor está tão pálido quanto um lençol coarando ao sol. E essa é a verdade. O senhor vai comer. Sem reclamações. Eu sou o rei. Não recebo ordens de... Você está na minha casa. Disse ela, e Lopen recitou o discurso junto silenciosamente. Na casa de uma mulher herdasiana, nenhum cargo tem importância, a não ser o dela. Não vou deixar que venham aqui buscá-lo e descubram que não foi alimentado direito. Não vou deixar as pessoas dizerem isso, Vossa Luminosidade, não vou, não. Agora coma. Tenho sopa no fogo. O Lopen sorriu e, muito embora ouvisse o rei resmungar, também ouviu o som da colher contra o prato. Dois dos primos mais fortes de Lopen estavam sentados diante do barraco em Pequeno Erdais, que ficava tecnicamente no acampamento de guerra do Grão-Príncipe Sebarial, muito embora os herdasianos não prestassem muita atenção a isso. Mais 4 primos estavam sentados no fim da rua, costurando placidamente algumas botas, de olho em qualquer coisa suspeita. Muito bem, sussurrou Lopen, você precisa se esforçar de verdade dessa vez. Ele se concentrou naquela esfera em sua mão. Como fazia todo dia. E havia feito desde o dia em que o Capitão Kaladin havia começado a brilhar. Mais cedo ou mais tarde aprenderia. Tinha tanta certeza disso quanto tinha do seu nome. Lopen. Um rosto largo apareceu em uma das janelas, distraindo. Shilinkó, seu tio. Bote roupas de herdasiano nesse homem rei de novo. Pode ser que a gente precise se mudar. Se mudar? Disse Lopen, se levantando. Estão falando em todos os acampamentos de uma mensagem do Grão-Príncipe Sebarial, disse Shilinkó em herdasiano. Encontraram alguma coisa lá nas planícies. Fique pronto. Só por via das dúvidas. Todo mundo está falando. Não consigo entender nada. Ele sacudiu a cabeça. Primeiro aquela grande tormenta surpresa, então as chuvas acabando mais cedo, e o tormentoso homem-rei de Aletikar na minha porta. Agora isso. Acho que talvez a gente deixe o acampamento, mesmo com a noite já chegando. Não faz sentido para mim, mas cuide do homem-rei. O Lopen concordou. Pode deixar. Só um segundo. Shilinkó se afastou. Lopen abriu a palma da mão e olhou para a esfera. Não queria perder o treinamento, só por via das dúvidas. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, ele ia olhar para uma delas. O Lopen sorveu a luz. Aconteceu em um piscar de olhos, e então ali estava ele, com luz das tempestades emanando da pele. Ha! Gritou ele, se levantando de um salto. Ha! Ei, Shilinkó, venha aqui. Preciso colar você na parede. A luz se apagou de repente. O Lopen parou, testa franzida, e estendeu a mão diante de si. Acabou tão rápido. O que havia acontecido? Ele hesitou. Aquela coceira. Ele apalpou o ombro, no ponto em que havia perdido o braço, há muito tempo. Ali, seus dedos tatearam um novo calombo de carne que havia começado a brotar da sua cicatriz. Ah, raios!
Sim. Todo mundo dê ao LOL em suas esferas. Tenho que botar um brilho para funcionar. Moashi estava sentado na traseira da carroça que sacolejava a caminho da saída dos acampamentos de guerra. Poderia ir na frente, mas não queria ficar tão longe da sua armadura, que haviam embrulhado em pacotes e empilhado ali atrás. Escondida. A espada e a armadura podiam estar no seu nome, mas ele não tinha ilusões do que aconteceria se a elite aletiana notasse que estava tentando fugir com elas. Sua carroça chegou ao topo da colina logo além dos acampamentos de guerra. Atrás deles, enormes filas de pessoas estavam saindo para as planícies quebradas. As ordens do Grão-Príncipe Dalinar haviam sido claras, ainda que desconcertantes. Os acampamentos de guerra estavam sendo abandonados. Todos os parchemanos deviam ser deixados para trás, e todo mundo devia seguir para o centro das planícies quebradas. Alguns dos grão-príncipes obedeceram, outros, não. Curiosamente, Sadeias foi um dos que obedeceram, com seu acampamento de guerra se esvaziando quase tão depressa quanto os de Sebariel, Roion e Aladar. Parecia que todos estavam indo, até mesmo as crianças. A carroça de Moashi parou. Grave surgiu na traseira alguns momentos depois. A gente não precisava ter se preocupado em sair escondido, murmurou ele, olhando para o Exodo. Estão ocupados demais para prestar atenção em nós. Veja só. Alguns grupos de comerciantes estavam reunidos fora do acampamento de Dalinar. Eles fingiam estar embalando suas coisas para partir, mas não faziam nenhum progresso visível. Saqueadores, disse Graves. Vão partir para os acampamentos de guerra abandonados em busca de pilhagem. Idiotas tormentosos. Merecem o que está por vir. O que está por vir? Questionou Moashi. Sentia-se jogado em um rio caudaloso, que havia inundado as margens depois de uma grande tormenta. Ele nadava com a corrente, mas mal conseguia manter a cabeça acima da água. Tentou matar Kaladin. Kaladin. Estava tudo arruinado. O rei sobreviveu, os poderes de Kaladin estavam de volta, e Moashi. Moashi era um traidor. Duplamente traidor. Tempestade eterna, disse Graves. Ele não parecia tão refinado agora que usava um macacão e uma camisa remendados de um pobre olhos escuros. Havia usado algum colírio estranho para escurecer os olhos, então instruiu Moashi a fazer o mesmo. E o que é isso? O diagrama é vago, disse Graves. Só conhecemos o termo por causa das visões do velho Gavilar. Mas o diagrama diz que ela provavelmente vai trazer os esvaziadores de volta. Parece que, no fim das contas, eles são os parchamanos. Ele sacudiu a cabeça. Danação. Aquela mulher estava certa. Mulher? Jasna Colin. Moashi balançou a cabeça. Não compreendia nada do que estava acontecendo. As frases de Graves pareciam sequências de palavras que não deviam andar juntas. Parchemanos, esvaziadores? Jasna Colin? Era irmã do rei. Ela não havia morrido no mar? O que Graves sabia sobre ela? Quem é você de verdade? Perguntou Moashi. Um patriota, respondeu Graves. Exatamente como eu disse. Temos permissão de seguir nossos próprios interesses e metas até sermos convocados. Ele balançou a cabeça. Eu tinha certeza de que a minha interpretação estava correta, que se removêssemos Ellucar, Dalinar se tornaria nosso aliado no que está por vir. Bem, parece que eu estava errado. Ou isso, ou fui lento demais. Moashi sentiu-se enjoado. Graves agarrou-o pelo braço. Anime-se, Moashi. Trazer um fractário de volta comigo significa que minha missão não foi uma perda completa. Além disso, você pode nos contar sobre esse novo radiante. Vou lhe mostrar o diagrama. Nós temos um trabalho importante. E o que é? Salvar o mundo inteiro, meu amigo. Graves deu um tapinha no seu braço, então caminhou para a frente da carroça, onde estavam os outros. Salvar o mundo inteiro. Eu banquei um dos 10 tolos, pensou Moashi, baixando a cabeça. E nem mesmo sei como.
A carroça recomeçou a andar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.